Paizão, obrigado. Obrigado por quem tu és. Obrigado porque, mesmo quando não vemos, tu ages, Deus. Muito obrigado. Obrigado por verdades espirituais que podemos juntos cantar nessa manhã. Obrigado porque tu és um Deus de milagres. Deus, obrigado porque tu és luz na escuridão, luz nas trevas, Deus. Obrigado porque tu és a luz do mundo que vieste à terra para que cada um de nós pudesse te ver. Deus, obrigado porque tudo isso só é possível pelo teu tão profundo, tão imenso, tão poderoso amor que nos cobre. Obrigado porque é só esse amor que pode nos devolver vida aos nossos corações, Pai. Muito, muito obrigado. Obrigado porque fazemos parte de uma família que é maior do que nós. Obrigado porque podemos orar pela tua família espalhada, Deus, na terra. Nos mantém em espírito de contínuo, nos ensina a orar continuamente, Deus, por irmãos que estão espalhados pelo mundo. Obrigado porque teu amor tem feito com que portas se abram, Deus, mesmo em meio à perseguição. Que olhos espirituais, Deus, sejam abertos e que portas se abram para que o teu reino avance e o teu amor transforme vidas, Deus. Muito, muito obrigado por quem tu és. Continua presente entre nós, Deus. Continua operando milagres. Continua restaurando vidas nessa manhã. Como tu já tens feito. Nós oramos juntos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Discípulo de Jesus, aprendendo a ver o Senhor a cada dia. Patrícia, não tinha te falado antes, estou usando tênis branco. Usando uma calça jeans, Patrícia. Uma camisa do Santo Brechó, da coleção outono e inverno, Patrícia. Uma camisa, sou ruim de cores, azul marinho, Patrícia. Que bom que estamos juntos, louvando a Deus e nos alegrando quando vemos o Senhor. Esse amor que a gente cantou, essa luz que veio à terra para que nós pudéssemos ver a Deus e não apenas vê-lo, mas conhecê-lo intimamente, é tão profundo entender que isso já foi predito centenas de anos antes de Jesus vir à terra. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Como é bom quando você está em meio às trevas, em meio à escuridão, se acende uma luz, né? Isso nós estamos falando até de falta de energia elétrica em casa, né? Quando você acha a lanterna, aqueles que são mais organizados, e uma família mais organizada, sabe onde está a lanterna. Nós nunca sabemos onde está a lanterna lá em casa. Então, quando a gente acha a lanterna, a gente vibra. Achamos. A alegria quando a gente encontra a luz em meio às trevas. Quero compartilhar contigo um texto que
compartilhar contigo um texto que foi um dos meus devocionais dessa semana e que foi especial e eu quero compartilhar contigo. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, é o Evangelho de João. Nós vamos usar alguns outros textos também de apoio, mas também vão estar sendo projetados. Mas não deixe de ter a sua Bíblia junto, não deixe de fazer as suas anotações pessoais, aquilo que o Senhor falar contigo nessa manhã. Eu estava em oração durante essa semana e tive esse encontro com Deus através desse texto. Também estava vendo notícias e talvez as coisas se misturaram na minha mente. Ontem e hoje na Zona Sul está acontecendo a Maratona de Porto Alegre, né? Maratona Internacional. Até onde eu sei, parece que é o recorde de inscritos. 16 mil pessoas. Não sei se alguém aqui ontem participou. Ontem já teve. Temos algum atleta entre nós que correu ontem? Não. Talvez tenhamos à noite alguns que estejam correndo hoje durante o dia. 16 mil pessoas inscritas, todos os estados do Brasil presentes, além do Brasil, mais 16 países. Por que eu estou falando isso? Porque à medida que eu fui lendo esse texto aqui, eu fui percebendo um corre-corre nesse texto aqui também. Muito movimento, muita corrida. E me veio essa imagem também, né? Inicialmente parecia mais uma competição. Acho que porque eu tinha lido essa notícia também da Maratona de Porto Alegre. Mas depois, talvez, a imagem que mais faz sentido para esse texto que nós vamos ler é a imagem daquela das Paralimpíadas, onde tem um atletismo de um atleta que é cego, e junto com ele, cego ou deficiente visual, e junto ao lado dele, uma pessoa que enxerga. E essa parceria que acontece, esse treinamento, esse trabalho em equipe que acontece de forma contínua para que na corrida, então, o atleta cego ou deficiente visual, ele confie naquele que está ao lado e para que juntos eles corram até o alvo e possam chegar na linha de chegada. Então, talvez seja uma boa imagem para você ficar na sua mente à medida que a gente vai conversando nesse texto do Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Duas coisas me chamaram bastante atenção à medida que eu estava me encontrando com Jesus através dessa palavra. Foi esse corre-corre que a gente vai ver presente em todo o capítulo. E também, literalmente, saltou aos meus olhos quantas vezes os verbos olhou, viu, veu, aparece nesse capítulo também. Então, eu queria que à medida que a gente fosse lendo, fique atento a isso também. Talvez vá saltar aos teus olhos a quantidade desse verbo presente, dessa postura presente aqui, como isso está relacionado com aquilo que cremos também. Nesses primeiros versículos de 1 a 4, eu queria que a gente pudesse também perceber algo bem interessante. O autor desse livro é João, e é interessante como ele se refere a ele aqui, né? Muito interessante isso. Porque ele é esse aqui que diz o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Ele escreveu sobre ele falando assim. É muito interessante isso, né? A nossa capacidade de amar é moldada pela nossa experiência de amor. A nossa capacidade de amar é moldada pela nossa experiência de amor. Normalmente, nós amamos os outros como nós fomos amados.
E por isso a importância da restauração em nós. Por isso que Jesus, eu acho, que Jesus começou falando, olha, ame os outros como você... Como que foi? Como a ti mesmo. Né? Ama o próximo como a ti mesmo. E entender que, acho que Jesus foi convivendo tanto, né, com os discípulos e foi vendo, puxa, esse jeito de amar não está bom. Está falho, está mesquinho, está inadequado, está inseguro. Por isso que eu entendo que Jesus deixou um novo mandamento antes dele subir aos céus. Amem aos próximos, amem o próximo como eu amei vocês. Essa importância de nós sermos amados para que daí nós possamos amar. E o discípulo João, ele expressa isso de uma forma muito profunda. Justamente ele fala de si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava. Quase que dá uma sensação de estar se achando, né? Não dá quase que uma sensação assim, está se achando. Ué, vai dizer que não amava os outros? E a gente sabe que Jesus amou cada um dos seus e amou-os até o fim. Mas foi tão significativo e tão especial aquele amor para João, que ele fala de si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Eu quero te encorajar a isso. Estar ciente do amor de Deus é um grande motivador de mudança. Seu amor não é dado em troca de esforços. O amor de Deus nos liberta para a gente viver verdadeiramente esse amor. Você já recebeu esse amor? Você já aceitou esse amor? E eu não estou falando de uma decisão única que você talvez já tenha expressado isso para Deus. Deus, eu te amo e Deus, obrigado porque tu me amas. Eu não sei quanto a você, mas eu de tempo em tempo, e esse tempo não é tão longo, muitas vezes eu preciso falar, Deus, estou me sentindo inadequado diante do teu amor. Mas eu recebo pela fé mais uma vez, Deus, obrigado porque tu me amas. Essa mentalidade de vezes achar que é em troca dos nossos esforços e falar para Deus, Deus, aquieta o meu coração na tua presença, me lembra que eu sou amado por ti, me lembra da minha identidade de filho, porque a nossa capacidade de amar é moldada pela nossa experiência de amor. E é bonito ver, você percebeu esse corre-corre? Maria Madalena foi bem cedo, ainda estando escuro, ela chega ao sepulcro, ela vê que a pedra tinha sido removida, então ela corre para os amigos. Ela corre para os amigos, vai até o encontro de Simão, Pedro e João, e aí eles correm para lá. Parece que tem uma competição aqui nesse momento, pelo menos a maneira como eu enxergo. Diz Pedro e outro discípulo saíram e foram correndo, os dois corriam. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Parece. Talvez a gente possa dizer que tinha, talvez, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ao longo do tempo que Jesus conviveu com os discípulos, eles tiveram sim as crisezinhas dele de falar, e aí Jesus, quem vai ser o mais importante no teu reino? Né? Quem vai ser? Vai ser aquele, vai ser esse? Até as mães entraram no circuito, né? Mãe gosta de entrar nesse circuito e falar, Jesus, põe os meus filhos ao teu lado, no reino vindouro. Então, talvez aqui tivesse até uma competição. Mas o fato é que eles correram rápido, foram parceiros e correram rápidos. Eu acho que o que pode ter sido inicialmente uma competição vai sendo mudado o esporte aqui e deixa de ser competitivo e passa a ser cooperativo, onde um vai ajudando o outro. Por isso que eu gostei mais dessa imagem do atleta cego com um atleta que enxerga ao lado e os dois se ajudando para que eles pudessem chegar mais rápido ao alvo. Pergunta para você, você tem parceiros de corrida que te encorajam na jornada com Jesus? Aqueles que vão te encorajar, aqueles que vão te dar novos paradigmas, que vão falar, poxa, nós podemos ir mais longe, nós podemos conhecer mais de Jesus, nós podemos saber mais quem Ele é, conhecê-lo mais intimamente. Você tem sido esse parceiro na vida de outros? Você tem encorajado outros para que ele cresça? E você se alegra quando vê que ele tem visto o Senhor
onde ele tem conhecido mais. E eu queria pegar o início desse texto e fazer essa pergunta para você também. Você já viveu ou tem vivido essa busca por Jesus bem cedinho, estando ainda escuro? Vocês perceberam no início do texto, né? Diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Eu não quero fazer uma teologia aqui em cima de um versículo tão somente, mas se a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que sim, há um convite para as primeiras horas da manhã. Há um convite para as primeiras horas da manhã. Há um convite para ouvir de Deus algo especial. E essa semana eu pude ouvir, junto com outros amigos, 2 parceiros de corrida que estão se encorajando nessa jornada. O Anderson e o Roger. O Anderson, que já vive essa dinâmica de buscar o Senhor bem cedinho, né? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem dele, depois eu fui ver qual era o horário, era 4 e pouco da madrugada. De madrugada, ele mandou uma música, o link. De madrugada eu me achegarei a ti. Né? Quantos se lembram dessa música? Então, mandou a música, era 4:30, eu acho, da madrugada. O Roger, discípulo de Jesus, falou, poxa, eu quero melhorar nessa área da minha vida. Quero buscar uma consistência no hábito de buscar o Senhor nos primeiros momentos do meu dia, nos primeiros momentos da manhã. E eles têm se encontrado virtualmente às 5 da manhã. Faz alguns dias que eles têm se encontrado e eu pedi para eles se eles podiam contar um pouquinho. A gente vai ver o vídeo, então, testemunho do Anderson e depois a gente vai ouvir o testemunho, então, do Roger. Eu sou o Anderson, discípulo de Jesus, e quero compartilhar com você o que o Senhor tem falado ao meu coração na madrugada. Então, vai fazer uns 20 dias já, o Senhor tem colocado um parceiro de corrida na madrugada comigo em oração, que é o Roger, um mano amado e querido, aonde nesse tempo que estamos juntos, Deus tem falado grandes coisas ao nosso coração. E eu anotei aqui algo muito especial que vai ajudar você nessa caminhada também e no seu crescimento. Alguns textos são suficientes para nos mostrar que existe um padrão. E não é um padrão que nos restrinja. Sabemos que podemos encontrar Deus a qualquer momento. Entretanto, parece que Deus reservou uma medida especial da sua presença e da sua provisão para o período da manhã. Quando olhamos para a experiência do povo de Israel no deserto, vemos um detalhe muito importante sobre o maná. Colhiam-lhe, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo um calor, derretia. O que é o maná hoje? É o sustento de Deus. Deus é o nosso sustentador e o seu desejo é nos sustentar ao longo do dia. Mas suponhamos que alguém desejasse dormir um pouco mais naquela ocasião do deserto. Qual seria o resultado? A provisão seria perdida. Em vindo o calor, se derretia. Como que isso chega para nós hoje? Quanto mais a gente tem dormido, lembre-se, Deus é o teu sustentador. Arranje um parceiro de caminhada e levante cedo para orar e ser abençoado por Jesus. Deus abençoe você. Pessoal, eu sou o Roger, discípulo de Jesus, e quero compartilhar algo com vocês. Deus tem colocado em meu coração de que não vou conseguir sozinho, de que preciso de um parceiro de corrida em cada área da minha vida. Pessoas que estejam vencendo em suas áreas de luta e que eu possa contar e prestar contas. Nesses 17 dias, Deus tem nos transformado pouco a pouco, e o entendimento de que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus nos traz paz durante essa jornada. Obrigado, Senhor, por produzir frutos em mim e na minha família através desses encontros contigo. Através disso, surgiu a coragem de iniciar um devocional profundo e diário com os meus 2 filhos homens. E hoje estamos no 3º dia para a glória de Deus. Obrigado. Há algo especial da parte de Deus quando, ao abrirmos os olhos, nos encontramos com Ele.
e não com WhatsApp, não com as pendências do dia anterior e com as novas que estão entrando naquele dia que começa. Então, fica aqui o encorajamento para que os nossos olhos possam se abrir a cada manhã e que nós possamos nos encontrar com Jesus, buscar o encontro com Jesus. O texto segue, versículos 5 a 9. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Especial ver essa interdependência, né? Pelo menos na maneira como eu fui compreendendo o texto, o que pode ter começado quase como uma competição para ver quem chegava primeiro, agora já tinha se tornado uma interdependência. Uma dependência em Jesus, mas um ajudando ao outro. E os movimentos vão acontecendo e parece que um vai um pouquinho, o outro chega depois e vai um pouquinho além, tem que se abaixar, o outro viu uma parte, o outro vai um pouquinho mais e vê um pouquinho além. Essa interdependência, onde a gente segue correndo, tendo Jesus como nosso alvo, como dizem Hebreus. Que a gente persevere na corrida, tendo Jesus como nosso alvo a cada dia. E essa corrida não é solitária. Nós corremos juntos, é uma decisão pessoal, ninguém vai correr por ti. Mas à medida que você escolhe correr para se encontrar com Jesus, você pode olhar para o lado e ver outros correndo juntos contigo. A pergunta é, você tem decidido crer? E é importante a gente compreender que o contrário de fé é a decisão de não crer. Você e eu temos dúvidas na nossa relação com Deus. Eu lembro de muitos anos atrás, quando hoje essa menina já tem seu filho, mora em São Paulo, mas na época devia ter uns 9 anos, a Sara. Nós estávamos conversando com ela e falamos sobre dúvida, que é normal ter dúvida, que a dúvida faz parte de uma caminhada que vai nos levar a crer. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui na sequência. Mas foi interessante que quando a gente falou isso, ela tinha os seus 9, 10 anos, ela chegou a fazer um suspiro. Então é normal ter dúvida? Falei, sim, pelo menos eu tenho também. E a Cris falou para ela, olha, eu também tenho. Tem algumas que Deus vai nos responder do lado de cá, da eternidade, outras Deus vai nos responder do lado de lá. Porque hoje a gente ainda vê em parte, mas vai chegar um momento em que nós vamos vê-lo plenamente e seremos também plenamente conhecidos. Mas é importante você compreender que o contrário da fé é a decisão de não crer. Naquele momento ali, o discípulo, o que acontece? Ele viu e creu. Você tem decidido crer? Perguntas de pastoreio do teu coração. Não lida com elas por conta própria tão somente, mas deixa o Espírito sondar o teu coração. Tem algo hoje que você tem resistido e decidido não crer? Olha o movimento, continua acontecendo. Evangelho de João 20, versículos 10 a 14. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso,
ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Que é interessante a gente ir percebendo a dinâmica em equipe, né? E a complementaridade. Não sei porquê, mas os discípulos voltaram para casa naquele momento. Não sei se eles foram organizar uma equipe para fazer buscas, né? Talvez Jesus sumiu, a gente precisa encontrá-lo. Talvez eles foram montar um projeto. Talvez eles foram organizar como que eles iriam se multiplicar, quem vai para cada lado. E o texto registra o coração de uma mulher, de Maria, naquele momento, onde ela ficou ali, à entrada do sepulcro, chorando. E à medida que eu meditava nesse momento de Maria ali, chorando, à entrada do sepulcro, me veio à lembrança palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E dá para compreender que, naquele momento, a escolha de Maria de ficar ali, chorando, de sentir a dor daquilo que estava acontecendo, não sabendo o que estava acontecendo, ela pôde ser consolada, e como a gente vai ver aqui no texto, ela foi consolada pelo próprio Jesus. Há algo especial quando nós não fazemos de conta que não as coisas estão mexendo com a gente, mas a gente desacelera a ponto de chorar. A chorar na presença de Deus. De chorar não sabendo ainda o que está acontecendo. Maria, naquele momento, viveu isso. E é interessante perceber que ela viu Jesus ali, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? A pergunta que tinha sido feita por um anjo é repetida agora pelo próprio Jesus. E lembra a importância de boas perguntas, de fazer perguntas para Deus, mas ouvir de Deus perguntas para o teu coração. Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure. Dá para imaginar? Ela abraçou, né? Não me segure, Maria, eu ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Interessante quando a gente dispõe todos os nossos sentidos para conhecer mais de Deus. Maria, naquele momento, ela viu o Senhor, mas não o reconheceu. Mas ao ouvir a voz do Mestre, ela reconheceu que ela estava diante do Jesus ressurreto, do Mestre dela. Foi a voz do bom pastor que fez com que Maria reconhecesse a presença de Jesus ali. E é interessante essa capacidade que Deus vai nos dando de falar: Deus, eu não quero ver a vida pelos meus próprios olhos. Deus, eu não quero ouvir a vida, eu não quero escolher o que ouvir por conta própria, eu não quero apenas ouvir aquilo que eu gosto. Deus, eu quero consagrar todos os meus sentidos a Ti. Da mesma forma como os discípulos, os homens, tiveram essa importância nesse encontro com Jesus, a agilidade para chegar primeiro, né? A resolutividade. Quando Maria chorou, ela pôde reconhecer quem era Jesus. E a gente vai vendo essa complementaridade na busca de Jesus, nessa corrida centrada em Jesus. Pergunta de pastoreio da família: você tem procurado ouvir a Deus através da complementaridade? Através do outro, do homem, através do outro, da mulher? Você tem procurado reconhecer Deus na vida do outro? E num mundo hoje tão bagunçado, onde há uma competição bagunçada
Deus quer nos lembrar que Deus criou o homem e a mulher. Há uma beleza na complementaridade. E há um convite para que a gente possa ouvir e reconhecer e ver o Senhor através de ouvir e conversar com irmãos e através de conversar com irmãs. Você tem procurado ouvir Deus e reconhecer Deus e ver Deus através da complementaridade? Eu quero chamar aqui, por favor, uma equipe agora feminina. Antes teve os 2 homens e agora nós vamos com um trio. Então, Patrícia, por favor, Andréia, por favor, e Maiara, por favor, venham aqui. Patrícia, tem os degraus aí à tua frente. Tem uma barra na tua mão direita que tu pode te apoiar também. Nós estamos no centro do palco aqui, Patrícia. Bem-vinda. Estou aqui. Vou te entregar o microfone. Tá? Obrigado, Márcio. Oi, eu sou a Patrícia. Hoje uma discípula de Jesus que luta contra a intolerância, julgamento e presunção, entre outros. O Leandro pediu para que eu esboçasse um pouco. Não está indo? Só um pouquinho que é o nosso microfone. Ah, eu não liguei. Eu não liguei o microfone. Tu estava falando e o pessoal está sinalizando, não estamos ouvindo a Patrícia. Tá? Liguei o microfone agora. Agora tu pode falar do início, por favor, Patrícia. Oi, eu sou a Patrícia. Hoje uma discípula do Senhor que luta contra a intolerância, julgamento e presunção. O Leandro pediu para que eu registrasse um pouco no meu testemunho de encontro com Deus, de enxergar Ele. Eu já saliento que eu sou deficiente, eu sou cega, na verdade, né? Eu perdi totalmente a visão, mas eu fui abençoada com o amor de Jesus. Enfim, como eu não posso ler o meu testemunho, e eu formulei ele, eu vou pedir para que a minha ajudadora, a minha facilitadora, que está caminhando comigo no caminho chamado Jesus, para que ela leia ele e vocês possam estar compartilhando com a gente. Maiara, vem aqui do ladinho da Patrícia. André, fica aqui. Vocês podem chegar um pouquinho mais para frente, Patrícia, que daí o púlpito está aqui na frente de vocês. A Patrícia é membro na igreja Seara, em Cachoeirinha, do pastor Mário, uma igreja muito querida, muito amada. E nós estamos em oração. Ontem, tu falou agora que está um pouquinho nervosa? Foi isso? Ontem a Patrícia falou assim, a risada da Patrícia é muito boa de ouvir, né? E daí ontem ela me mandou um áudio. E a gente conversando e combinando em equipe aqui como é que faríamos, ela falou, não, olha, não é só pela questão da visão, eu prefiro que alguém leia, porque assim, eu hoje não enxergo, mas acho que Deus ativou a minha língua de um jeito que se eu for falar, eu vou ficar falando muito tempo. A Andréia e a Maiara são facilitadoras do grupo que a Patrícia está vivendo, o grupo de passos. Aqui... Tem mais gente do grupo da Patrícia que está aqui pela manhã agora? Algumas outras mulheres dos demais grupos eu sei que estão presentes. Então nós vamos ouvir agora a história da Patrícia, contada pela Andréia, e depois nós também vamos ouvir um pouquinho da Maiara. Obrigado, gente. Eu sou a Andréia. Oi, André. Eu sou uma discípula de Jesus que luta um dia de cada vez contra a baixa autoestima, a rejeição, o orgulho. Mas essas coisas não me definem. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou a Patrícia, hoje uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração. Minhas áreas de luta são presunção, intolerância, julgamento, entre outros. Meu processo de reconstrução começou em 2008, aos 36 anos de idade, quando fui acometida por uma meningite fúngica e, por consequência,
fiquei com a sequela de perda total da visão. Foi um processo muito dolorido, sofrido de negação, não aceitação por quase 1 ano. Sendo assim, resolvi ir em busca de um milagre. Certo dia, uma colega de trabalho que havia se convertido me convidou para ir a um culto na sua igreja. Eu aceitei, pois ouvia falar que com os crentes aconteciam coisas sobrenaturais, como paralíticos andarem, cegos enxergarem. Então pensei, é isso que eu preciso, não tenho nada a perder. Dessa forma, busquei desesperadamente a bênção, sem pensar no abençoador. Eu só queria voltar a enxergar e retomar a minha vida de onde havia parado. Depois de muita busca, com interesse e frustração, e com a sentença definitiva da medicina de que a cegueira seria irreversível, minha família, tentando me consolar, me levou a um culto em abril de 2009. Hoje eu entendo que foi a primeira vez que Deus falou comigo. Em meio à ministração, o pregador disse: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nessa hora, eu senti como se uma força me levantasse das cinzas e me colocasse de pé. E eu declarei: se é para eu ser cega, eu vou aprender a ser cega. As pessoas vão olhar para mim e não vão sentir pena. Elas verão Deus através da minha vida. Assim começou o meu processo de querer conhecer a Deus de verdade. Entender por que, em meio a tantos problemas, os crentes pareciam ser tão felizes. Assim sendo, em outubro de 2009, senti o desejo de ser batizada. Queria conhecer mais de Deus. Tinha sede dele. E sei que o batismo veio como um selo, uma marca do Senhor Jesus na minha vida. Pois nesse mesmo mês veio o falecimento do meu pai e 7 meses depois o falecimento da minha irmã. E se não fosse as mãos de Jesus me sustentando, eu não teria dado conta. A partir de 2010 até 2019, vivi anos de calmaria, achando que eu era convertida, mas hoje reconheço que eu só era convencida. Eu era uma frequentadora esporádica de cultos. Em 2019, veio um tratamento de Deus sobre a minha vida. Pois quando entreguei a minha vida para Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, associei aquela frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, à vaidade, me tornando uma pessoa fútil, egoísta, que investia todo o meu tempo em estética, academia, massagens, procedimentos de beleza, buscando criar uma imagem, porém sem conteúdo e sem essência. Em abril de 2019, meu casamento entrou em crise. Minha vida perfeita e estabilizada desmoronou. Ouvi do Espírito Santo que estava dondoca, mas eu não era dondoca. E na ânsia de salvar o meu casamento, resolvi buscar a Deus. Voltei a ser intencional na minha busca por Ele. Meu marido entrou em processo depressivo e decidiu voltar para a sua família de origem no Rio de Janeiro. Meu mundo caiu. Com a dor da rejeição, começou a nascer em mim uma vontade de ajudar outras pessoas, ser útil na vida de alguém. Deus começou assim a me encaminhar a um propósito. Então, fui trabalhar como voluntária no Centro de Valorização à Vida. Junto a isso, comecei a criar relacionamento com a Palavra de Deus, a Bíblia. E o Senhor começou a me dar graça e compreensão sobre as Escrituras. No final de 2019, depois de inúmeros jejuns e orações sem respostas, fui convidada a participar de um retiro. 2 dias antes do retiro, ouvi o Espírito me dizer: mulher, eu não te conheço. Depois de passar o tempo do retiro, na volta para casa, ouvi o Espírito me dizer:
mulher, eis que chega a minha hora. Assim, o processo de desconstrução iniciado anteriormente foi potencializado. Deus começou a fazer eu ver quem eu realmente era, uma pessoa manipuladora, autossuficiente, egoísta, muito longe daquilo que Ele havia sonhado para mim. Em 2020, no início da pandemia, me percebi totalmente vulnerável e dependente do Senhor. Meu marido foi embora e fui colocada pelas mãos do Senhor em um processo de solitude, onde Ele me fez conhecê-lo e entender quem realmente Ele era e seu caráter. Que nada que eu fizesse ou deixasse de fazer mudaria o amor dele por mim. Mas esse amor me constrangeu a ponto de querer ser uma pessoa melhor e viver para agradá-lo. O amor de Deus me fez olhar para o que estava à minha volta. Antes desse amor me tocar, eu não enxergava nada, a não ser os meus interesses. Agora, eu só consigo ver o que pode agradar os interesses de Deus. Hoje, me movimento porque Ele me amou primeiro. Ele me batizou com amor, sensibilidade e empatia. Me ensinou que dor não se compara, se ampara. Aprendi que não devo dizer às pessoas que Jesus as ama, e sim que devo amá-las para que elas percebam o quanto Jesus se importa com elas. Assim sendo, há pouco mais de um ano, em um culto de Páscoa, ouvi o Espírito me dizer: mulher, agora te conheço. Te conheço porque agora tu me conheces. Hoje, aos 51 anos de idade, Ele tem sido tudo o que eu preciso. Minha força, fortaleza, quem me impulsiona. De nada tenho sentido falta. Moro sozinha, em cada situação Ele me traz pessoas e me mostra o quanto Ele me ama e me cuida. Perdi a visão física, mas ganhei a visão de Deus. O amor, Deus é amor e sem Ele nada posso fazer. Assim permaneço em contínuo processo de restauração, crendo na capacitação do poder supremo de Jesus. Patrícia, obrigado pela tua vida. Maiara está te dando um abraço. Fiquem aqui as três juntas, por favor, porque quando Jesus é a pessoa principal e a nossa dependência está centrada nele, ele gera interdependência, né? E um vai aprendendo com o outro. Olhos vão sendo abertos e a gente prossegue em conhecer o Senhor. Pedi para a Maiara, então, contar um pouquinho de como está sendo essa vivência no grupo também com a Patrícia. Oi, eu sou a Maiara. Oi, Maiara. Eu sou uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando contra o orgulho, a religiosidade, o julgamento e tantas outras áreas. O CR tem sido uma ferramenta poderosa na minha vida, pois através do CR eu aprendi a admitir para mim, para Deus e para as pessoas as minhas áreas de luta. E assim tenho aprendido a pedir ajuda e ser ajudada. Algo que até então eu pensava não precisar, pois preferia esconder as minhas fraquezas e vestir a máscara da mulher perfeita e me colocar para ajudar os outros. Uma tremenda hipocrisia e insanidade. E deste modo, o Senhor tem sido criativo em me dar pessoas para me ajudar a crescer nestas áreas. A Patrícia e as meninas que partilham do grupo comigo, a Andréia, têm sido ferramentas nas mãos de Deus para isso. Mas, de modo especial, a Patrícia, com a particularidade da sua deficiência física, tem sido usada por Deus na minha vida para me ensinar que sua deficiência não a impede de viver o melhor que Deus tem para a vida dela.
O convívio com ela me fez aprender a ser vulnerável e a confiar em Deus e nas pessoas. No retiro do quarto passo, fiquei mais próxima a ela e aprendi o quão desafiador é estar em um lugar estranho, confiando em pessoas que conheço muito pouco e ainda acreditar que é o melhor a ser feito, pois é o que o Senhor pedia para aquele tempo. Aprendi que os desafios de sua jornada são gigantescos, porém sem espaço para ser vítima da situação. Sua atitude é de buscar em Deus e extrair ensinamentos de cada situação. Ela escolheu enxergar o Senhor. Estar com a Patrícia tem me ensinado a enxergar detalhes que naturalmente eu não perceberia, pois estaria no piloto automático. Aprendi, por exemplo, que é necessário dizer e verbalizar a um degrau à frente, a alguém querendo te abraçar, a uma rampa a subir, a um pomar à nossa frente. E com isso, passei a enxergar além das aparências, a apreciar um momento de cada vez. Aprendo com a Patrícia e em minha caminhada na minha comunidade de fé, que não há por que esconder as minhas fraquezas e deixar de admiti-las. Aquele que enxerga o íntimo já as conhece e se serve delas, para mostrar o quão pequena e necessitada dele eu sou e o quanto ele pode fazer em mim se eu continuar pedindo a ajuda dele, meu poder superior neste processo. Obrigada por me ouvirem. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Maiara. Obrigado, Andréia. Obrigado por nos mostrarem com a vida de vocês a importância do trabalho em equipe, de corrermos juntos, de não andarmos sozinhos e que a gente possa seguir ouvindo Deus, reconhecendo Deus e enxergando Deus através da complementaridade. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Importante a gente observar isso, né? Apesar de já terem visto e crido, lembra? Ele viu e creu. Apesar de já terem visto e crido numa realidade espiritual, a atenção dada pelos discípulos às circunstâncias externas fez com que os discípulos estivessem reunidos com medo a portas trancadas. O que ganha a sua atenção, ganha você. Há algum medo hoje presente na sua vida? Você está com portas trancadas? A paz da presença de Jesus nos convida a olharmos a vida por outra perspectiva. A paz da presença do Jesus ressurreto naquele momento faz com que os discípulos compreendam a vida por outra perspectiva. O que você tem olhado? O que você tem enxergado? O que você tem ouvido? Você tem visto, ouvido a vida apenas por essa perspectiva terrena? Jesus quer nos convidar a olhar a vida por outra perspectiva. Ouvir as notícias que vêm do céu e não tão somente as notícias da terra. As da terra, por vezes, trazem muita falta de esperança. Mas a presença que vem do céu, ela nos traz vida, nos traz esperança, nos traz paz. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Você tem visto o Senhor? Você tem se alegrado nele? E aqui não é um convite para fazer de conta que os desafios não existem. O próprio Jesus disse que nós passaríamos por tribulações, que nós passaríamos momentos tristes. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus teve a sua alma angustiada. Mas há um convite para nós nos alegrarmos no Senhor,
para que nós vejamos o Senhor a cada dia e, além das circunstâncias, nos alegrarmos nele. Você tem se alegrado nele? A presença dele fez com que, da perspectiva do medo e de portas trancadas, Jesus mudou completamente o cenário. Ele abre as portas e os envia. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Jesus, a presença de Jesus, a alegria da presença de Jesus, quando nós vemos o Senhor, faz com que a perspectiva mude completamente. Por isso que as portas não ficam trancadas, por isso que as portas se abrem. Por isso que a gente pode ver em países onde a perseguição acontece, por vezes ouvir testemunhos de pessoas desses países falando: olha, não peçam a Deus que a perseguição pare, porque através da perseguição o Evangelho está abrindo portas. Por isso, pela presença viva de Jesus, Ele faz com que portas se abram. A propósito, Igor e Letícia, chegaram bem no leste asiático. Nossos missionários estão lá desempenhando uma responsabilidade importante. Lembre de orar por eles, chegaram essa semana bem lá. À medida que Deus abre os nossos olhos, nós podemos cooperar com Deus para que outros olhos sejam abertos. Lembrei essa semana e dei um abraço agora há pouco na entrada no Ricardo Leonel e na Dani, que são discípulos de Jesus, que Deus colocou no coração deles no ano passado, junto ao nosso instituto, o nosso Ministério Instituto, no projeto Sabiá, uma ação de poder ajudar na visão de crianças e adolescentes. 30 crianças e adolescentes estão sendo atendidas por meio de uma ação de amor, porque Jesus abre os nossos olhos espirituais e a gente pode ajudar, cooperar para que outros enxerguem. Dei um abraço no Ricardo Leonel, hoje está servindo com a Dani, junto com a nossa equipe do Ministério Recepção, na chegada, e falei: cadê o Ricardo Leonel? Onde que está? Lá no fundo. Falei: cara, lembrei de vocês, do que Deus está fazendo essa semana, e ele me comentou agora, entrando aqui, falou: Leandro, tem um menino lá de 11 anos, que até então ele não lia. Ele estava explicando que faz alguns dias fizeram uma revisão ali nos óculos, porque algum quebrou lente, outro, ele falou: faz parte, é isso aí. Mas estão os 30 sendo atendidos. Desses 30, o Ricardo Leonel me comentou que tem um menino que até então não sabia ler. O projeto agora está com 1 ano, essa ação já acontecendo. Ele passou a ler, e esse menino é um menino que leva a Bíblia para casa, e ele é o único da casa que sabe ler. E ele tem lido a Bíblia. Gente, que demais isso! Glória a Deus! Ele tem lido a Bíblia em casa. Ele é o único que lê lá. Portas estão se abrindo. Olhos estão se abrindo. Olhos espirituais. Por isso que nós não ficamos reunidos a portas trancadas, por isso que as portas têm que se escancarar, por isso que temos orado por um tempo de multiplicação, por isso que nós temos orado para que mais olhos possam ser abertos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E aqui a gente encontra um alerta para a vida afastada da comunhão e da interdependência centrada na pessoa de Jesus. Tomé não estava com os 12 quando Jesus apareceu e o coração dele estava endurecido. Se eu não vir, eu não crerei. Fica um alerta, um convite para que você viva a presença de Jesus na comunidade, na relação interdependente centrada em Jesus. Como nós falamos antes, a dúvida sincera, ela é legítima na busca por uma fé autêntica e saudável. Há legitimidade, há responsabilidade, inclusive, na busca pessoal para que as verdades do reino não sejam apenas verdades vividas pelos outros, que os outros falam que é verdade. É legítimo quando você fala: eu quero crer de forma pessoal e íntima
não apenas uma verdade do outro, mas eu quero que essa verdade seja minha. Porém, há uma linha muito tênue entre essa postura de uma busca sincera, de uma busca legítima, de uma busca rendida. Há uma diferença para uma postura investigativa, cética, que pode levar a uma posição de um coração endurecido, e há uma decisão de não crer. Uma dúvida sincera é diferente de uma posição cética. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. E eu lembrei de um outro encontro de Jesus, onde João Batista, primo de Jesus, já tinha visto muita coisa. Mas olha o que aconteceu e perceba como a dúvida faz parte de uma jornada saudável e uma jornada autêntica. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, de 6 a 7, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Alerta do Senhor para nós hoje. Esse abrir de olho de Satanás gerou medo, vergonha, culpa, acusação. Para quem você tem corrido para que os teus olhos sejam abertos? Para quem você tem levado as tuas dúvidas? As tuas perguntas estão sendo feitas para quem? Quem você tem buscado encontrar quando os seus olhos se abrem a cada manhã? Quem você tem acessado? João continua nos contando, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. Que bom que Tomé estava junto, né? Rodrigo, me ajuda aí, cara. As portas estavam trancadas. Vê, né? Jesus ressurreto já tinha aparecido. Mas de novo as portas estavam trancadas. Há em nós uma tendência de fechar as portas para relacionamentos, fechar as portas por medo, por insegurança, por arrogância, por se achar melhor. Não sei qual a razão, mas há uma tendência em nós em fecharmos as portas. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. A NVT, nova versão transformadora, diz: não seja incrédulo, creia. Todo bom discípulo faz boas perguntas. Preste atenção às suas inquietações, as suas frustrações, os seus descontentamentos. Eles são reais, eles estão presentes na tua vida. Você está respirando, você tem isso. Mas através de um relacionamento com Deus, com boas perguntas para Deus e ouvir de Deus boas perguntas, não deixe que se criem raízes no teu coração, que possam se tornar incredulidade, amargura ou frieza espiritual. Naquele encontro, olha o que acontece. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Conversando com amigos sobre esse texto, foi tão bonito perceber que Tomé, ao ser confrontado pela verdade em pessoa, porque a própria verdade estava diante dele, Jesus, Tomé nem chega a tocar. Ele se rende à presença divina de Jesus naquele momento. Ele cai diante de si, cai diante do Filho de Deus e fala: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece a divindade de Jesus. Ele reconhece que ali estava presente o próprio Deus na vida de Cristo,
o Filho de Deus. E é tão bonito perceber como termina esse encontro, esse relato. Um capítulo da Bíblia e tantos encontros acontecendo, por isso que ela é tão viva. Na NVT, a nova versão diz que os discípulos viram Jesus ainda fazer muitos outros milagres. Você e eu temos visto. Não precisávamos de nenhum outro milagre além do milagre da cruz. Mas Deus tem feito milagre após milagre. E a palavra diz, nesses versículos, viram muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que? Tem um para quê. E para que, crendo nele, tenham vida. Vida pelo poder do seu nome. Tenham vida pelo poder do seu nome. Está faltando vida na tua vida? Fabinho ministrou numa das canções que talvez você não tenha vindo para adorar-te, talvez você não reconhece ainda Jesus como teu Senhor, mas eu quero te convidar para que juntos nós fiquemos em pé nesse momento. E que essa canção possa ser a nossa oração nesse momento. Reconhecendo um Deus de milagre, um Deus que abre olhos espirituais, um Deus que continua curando fisicamente, quando essa é a sua vontade. À medida que nós vamos juntos cantar, faça desse momento a sua oração. Deus, Ele está presente, Ele continua presente. Faça a sua oração. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, no centro entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Talvez você aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
talvez nessa manhã, mesmo com o raiar do sol, talvez teus olhos espirituais ainda estejam ou estivessem fechados. Mas talvez em nome de Jesus, hoje você está percebendo uma luz diferente. Talvez hoje você está percebendo uma luz de esperança, uma luz de vida, uma luz em que outras alianças espirituais com outros espíritos que não seja o Espírito Santo de Deus está te convidando para chegar mais perto. Ele quer abrir os teus olhos nessa manhã. E como família do Senhor reunida nessa manhã, nós queremos te convidar a dar um passo à frente, a você não ficar preso na incredulidade, mas que a presença do Senhor possa te convidar a vir para mais perto, a reconhecer a divindade em Jesus. E como igreja, como família, nós queremos te convidar para que você que está compreendendo quem Jesus é na manhã de hoje, compreendendo quem Deus é, que você venha aqui. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar contigo como igreja. Há alguém que nessa manhã está tomando uma decisão de falar: olha, eu estou percebendo, os meus olhos espirituais estão se abrindo. Tem alguém? Sinaliza com a sua mão, nós queremos orar contigo. Tem alguém que nessa manhã está compreendendo quem Deus é, que olhos espirituais estão sendo abertos. Glória a Deus pela tua vida. Quero te convidar, você pode vir aqui à frente. Vamos aplaudir ao Senhor. A igreja continua em oração, em intercessão. Tem mais alguém que hoje compreende quem Jesus é, que os olhos espirituais estão sendo abertos? Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família. Nós nos alegramos com a tua vida. Seja bem-vindo à família, cara. Como é que tá, mano? Vem cá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Teu nome é? Seja bem-vindo, Fernando. Nós nos alegramos com o que Deus está fazendo na tua vida. A gente quer orar com vocês aqui, mas nós vamos ser chegando. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Vocês não estão sozinhos. A gente vai correndo junto, tá? A gente vai correndo junto. E olhos vão se abrindo e aí um vai ajudando o outro. E nós vamos voltar a cantar agora. Nós vamos orar juntos. Mas eu também quero oportunizar esse momento. Você que teve os olhos espirituais abertos já há muito tempo, e graças a Deus por isso, e glória a Deus por isso. Mas talvez você não tenha mais visto o Senhor. Talvez você não tenha se alegrado em ver o Senhor. Talvez os teus olhos estão se fechando espiritualmente. Talvez você não tenha compreendido mais a beleza da presença de Jesus, não tenha reconhecido. Talvez outras coisas estão ganhando a sua atenção. Esse desafio é para nós, igreja de Jesus. Tem alguém hoje que está falando para Deus: Deus, eu quero que meus olhos voltem a ficar muito abertos, para que eu te reconheça. Vem para cá agora também, nós queremos juntos orar nesse momento. Você que percebe os seus olhos se fechando, quero te convidar, não endureça nesse momento, mas que a tua presença do Jesus ressurreto, que é viva e está entre nós, que ela possa abrir corações, dar vida, dar ânimo, dar esperança, dar renovo. O que ganha a sua atenção, ganha você. Vem vindo para cá, vem para cá, deixa Deus continuar se movimentando. Chegue perto. Você não precisa vir para cá para Deus falar contigo, mas se você entende que precisa dar um passo a mais, quero te convidar para vir para cá, para que juntos nós possamos nos alegrar em ver ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por quem Tu és, Jesus. Obrigado pelo abrir de olhos.
a cada manhã, Deus. Olhos espirituais. Obrigado por testemunhos vivos aqui. Obrigado pela vida do Anderson, do Roger, da Patrícia, da Maiara, da Andréa, Deus. Deus, testemunhos vivos de olhos se abrindo a cada dia, Deus, olhos espirituais. Muito obrigado. Obrigado porque nós não estamos sozinhos nessa corrida. Nós te temos como nosso alvo e nós queremos perseverar nessa corrida, onde um vai ajudando o outro. E talvez num momento de incredulidade, os olhos quase se fechando de novo, o outro fala, vamos de novo, e olhos são abertos mais uma vez para a tua glória, Deus. Muito obrigado. Obrigado porque tu estás presente, operando em nossos corações. Obrigado porque tu és um Deus de milagres. Obrigado, Deus, porque tu é luz nas trevas, Deus. A tua presença traz luz aos nossos corações. Deus, muito obrigado. Porque todos esses milagres registrados na tua palavra é para que nós creiamos que tu és o Filho do Deus vivo. E que crendo nós encontremos vida e poder para viver por meio da tua vida, Deus. Não é apenas para admirar os milagres, não, é para nos alegrarmos em ti e para viver a vida a partir da tua perspectiva, Pai. Muito, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Continua abrindo os nossos olhos no dia de hoje, a cada momento, a cada instante, a cada encontro com um outro, com a outra pessoa que está ao nosso lado, que a gente tenha os nossos olhos abertos, Pai. Pai, muito obrigado por vidas que te encontraram hoje pela primeira vez. Nós, Pai, abençoamos essas vidas e que teu Santo Espírito, Deus, cele a vida dessas pessoas, Deus, marque a vida dessas pessoas, Deus, que curas, Deus, aconteçam a partir da tua vida na vida delas, Deus, que elas se sintam abraçadas, acolhidas, amadas por ti e que nós, como tua família, sejamos extensão do teu amor, Pai. Muito, muito obrigado, Pai. Nós continuamos orando pela igreja ao redor do mundo, como oramos juntos, Deus. Que portas se abram, Deus, ao redor do mundo para que o teu evangelho, as tuas boas novas, possam continuar transformando vidas, Deus. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.